Boa noite, meu povo. Boa tarde para quem está em outros países. Bom dia. Bem-vindos a mais uma live essencial. Nossa live essencial é uma live que nós trabalhamos com assuntos que são essenciais para sermos felizes. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Vou até colocar aqui, ó. Inteligência emocional financeira com a nossa querida, maravilhosa Paty Tedeschi. Gente, eu adoro o jeito que ela fala. Eu adoro os princípios, porque eu vejo tanta gente falando sobre o dinheiro, mas não é só falar sobre dinheiro. É entender os valores por trás de guardar, de administrar, de investir. Então, é muito mais do que saber gastar, muito mais do que guardar e tudo mais. Então, eu gosto muito, de verdade. Então, sem delongas, eu já vou chamar aqui a Paty, que já está presente, para entrar na nossa live maravilhosa. Meu amor. Com a história, com os valores dessa mulher Olá! maravilhosa. Ai, bem-vinda, meu amor! Obrigada, minha querida. Que privilégio, meu amor, muito grande. Obrigada pelo convite. E eu já queria que você começasse fazendo uma breve apresentação sobre você, porque eu acho muito importante você falar os teus valores, a tua história um pouquinho, porque, como eu estava falando agora, não é só dinheiro, não é só dinheiro. Com Se o foco é certeza. só esse, é muito vazio. E eu queria que você ficasse à vontade para contar um pouquinho de você, onde você mora, o que que você faz. Fica à vontade. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço por esse convite. É um prazer compartilhar com você, com o pessoal que está aqui, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu acredito, né? Do quanto a transformação, essa organização, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida financeira pode te levar ao encontro daquilo que você realmente deseja. Mas vamos começar pelo começo. Meu nome é Patrícia Tedeschi. Eu moro atualmente aqui na Califórnia, mais especificamente no Vale do Silício, aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui faz quase 3 anos e a gente veio para cá pela oportunidade que meu marido teve de ter uma experiência internacional. Então, sempre foi um sonho nosso ter uma experiência internacional. E aí, ao longo do tempo, a gente foi construindo, ele foi se preparando, né, para que quando chegasse o momento certo, a gente pudesse fazer o que de fato era o nosso sonho. E por esse motivo eu acabei deixando a minha vida profissional por um tempinho estagnada, né? Isso era algo que eu sabia que ia acontecer no momento que a gente viesse para cá. Então, acho que a primeira mensagem aqui é quando a gente tem um sonho maior, como família, né? A gente sabe que em alguns momentos a gente precisa sim abdicar de alguma coisa para ter algo mais relevante. E não que você vai abandonar o seu sonho, tanto que estou aqui como um belo exemplo de que sim, é capaz de você, né, trazer novamente aquilo que você quer, né, o seu sonho, para a realidade. Então, eu sou contadora de formação, eu tenho 10 anos de experiência na área de auditoria contábil e controladoria. E quando eu, né, vim para cá, eu não tinha o desejo de parar de trabalhar com isso. Sempre foi assim, eu sempre tive muito prazer de trabalhar nessa área. Eu sempre gostei pra caramba de estar aqui, né, trabalhando com contabilidade, com números, enfim. E aí, mas por um período eu precisei parar. E agora, quando eu estava voltando, né, meu plano era voltar a trabalhar em uma empresa aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem bastante oportunidade aqui, até pelo lugar onde a gente mora, Empresas maravilhosas, né? empresas maravilhosas e tudo. Então, assim, eu imaginava que eu ia entrar, né? Tava me preparando para uma vaga super bacana que tivesse uma empresa legal aqui. Só que foi quando começou a pandemia e, coincidentemente, março, né? Era a data que eu tinha me colocado como um pontapé inicial para procurar vagas e tudo mais. Foi quando começou a pandemia. Então, já de cara eu decidi que eu não ia mais
ir para uma empresa, porque, né, a gente é sozinho aqui nos Estados Unidos, temos amigos e tudo, mas acaba que você é a sua família, então não tinha com quem deixar o Eduardo ou a Bia nesse momento de transição. E aí a gente optou, então, que eu não iria trabalhar fora, né, trabalhar para uma empresa. Mas eu tinha uma vontade imensa de voltar a trabalhar na minha área. E quando eu fui conversar, quando eu fui atender, né, por um tempinho eu trabalhei como personal organizer aqui, quando eu fui atender essa moça, que não era nem minha amiga, era realmente uma cliente, Cliente. a gente começou a conversar, e aí me veio assim, eu tava arrumando o escritório do negócio, do business dela, e eu ali encantada, né, e já planilhando um monte de coisa, assim, bem o meu estilo, não tava só organizando, já tava, né, organizando as informações. Falei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E coincidentemente, na época, para você ver como para mim, né, tem a mãozinha de Deus ali, eu estava acompanhando as lives da Fê Gasal, né, que é a nossa mentora, e eu estava assim, muito em busca do que eu quero, o que eu quero. Me veio essa luz, assim, eu vou trabalhar com isso, eu estou no lugar certo, na hora certa, para empreender. Então, eu conversei com meu marido, na época parecia uma loucura, mas não, olha, veja bem, esse é meu plano, vamos lá, e eu fui, e hoje eu tô aqui. Então, desde maio, foi quando eu assumi, coloquei essa camisa, né, de dona aqui do meu negócio, e aí eu comecei com Esse Dinheiro é Meu, que o objetivo é trazer a organização financeira, que é o primeiro passo, né, dentro de um leque de informações de educação financeira. A organização, ela é a primeira, que é onde você vai se conhecer e se permitir dar os passos dentro da sua realidade, né? Ou criar uma realidade diferente para que você dê os passos maiores, então, que sejam para alcançar os seus sonhos, né? E conectada a tudo isso, eu sou mãe da Bia e do Dudu, minhas duas grandes paixões aqui, e estamos, né, casada com o Marcelo, e estamos aqui com o objetivo de usar realmente as nossas redes sociais aqui para a gente entregar o que a gente tem de melhor, né, Eli? Eu acho que esse é o nosso objetivo quando a gente se expõe aqui. Com certeza. E diante disso que você estava comentando, você teve seus filhos aí? O Eduardo, sim, o Eduardo é americano, ele tem 1 ano e meio, e a Bia nasceu no Brasil, e a história até é engraçada, né? Porque eu engravidei sem planejar. Então, e aí eu gosto um pouquinho de contar essa história, porque o quanto o planejamento ele é importante mesmo quando tudo sai fora do planejado, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida, foi um baque, não era realmente, não estava nos meus planos eu ter uma filha com 23, 24 anos, né? Eu estava no começo da minha carreira e eu imaginava assim, meu Deus, um futuro, né? Eu imaginava ter um filho com 30 e poucos anos, né? Que talvez eu acho que se eu tivesse com aquela cabeça, com aquela vida, não tivesse passado por tudo, talvez eu ainda nem tivesse filhos. Então, e aí, o quanto foi importante a gente ter se planejado, inclusive financeiramente, a gente ter se organizado, a gente ter conversado, e tomado decisões lá atrás que hoje fazem total sentido para a gente estar onde a gente está hoje. Nossa, Paty, você sabe que uma das coisas assim que eu já falei isso pra você, né? Que quando você estava contando a sua história, eu super me conectei, porque a gente escuta as pessoas falando sobre dinheiro, mas eu olho pra vida dessas pessoas, pra maioria, não pra Aham, todas, claro. aham. E eu olho e falo, são pessoas que trabalham pra caramba, são pessoas que, assim, estão sempre envolvidas em tantos projetos, e dentro desses projetos eu não vejo a família. Não, Uhum. mais uma vez, não estou generalizando, mas na sua maioria eu vejo isso. E aí, quando você contou sua história, eu falei, é isso. É uma pessoa que entende a importância da educação financeira, mas sem se desconectar dos seus valores, que é o que eu falo para as minhas clientes todos os dias. Eu falo, a primeira a gente fala assim, mas quais são os nossos valores? É uma coisa que alguém respondeu alguma coisa quando foi entrevistado por alguma entrevista há não sei quantos anos, Aham. pega os valores que ela acha que bota na gaveta e nunca mais aciona. E eu falo que eu trabalho com os meus aqui, ó, no meu olho todo dia, para eu não me perder, não me desviar. E é Isso é justamente isso, muito legal. porque quando eu comecei a entender e a mergulhar sobre esse assunto, eu comecei da educação financeira, né, lendo Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri e vários outros mestres aí, eu comecei a entender, me questionar do que era importante para mim e para o meu marido.
E aí, dentro daquilo que era importante pra gente, respeitando os nossos valores, a gente foi organizando, né, as nossas finanças, planejando, e ainda estamos nesse processo, né? Porque isso é para sempre, né? A gente só É para vai, sempre, com é para certeza. sempre. E aí, eu queria que você compartilhasse aquilo que você, se você já pensou em alguma sequência, aí fica à vontade, e aí eu vou Aham, trabalhando e vou trazendo essas pintadinhas da parte aí da inteligência emocional. claro. E se você quiser contar alguma história, até da sua própria experiência com o dinheiro, fica à vontade, meu amor. Show de bola. Então, assim, Eli, primeiro, eu acho que vale a pena falar sobre essa questão que você posicionou aqui da família, né? Porque, assim, é, quando eu comecei a trabalhar, tinha 16, 17 anos, foi logo que eu saí da faculdade, logo que eu saí do colégio, já queria, né, fazer, não consegui parar, porque eu estava tão ligada estudando que eu não conseguia parar para esperar o resultado do vestibular. Enfim, e daí começa então assim a minha ligação com o trabalho. Né? Eu trabalhei por 8 anos na PwC, que é uma empresa de auditoria contábil, aonde Sim, a gente precisa, aonde você dá muito, muito, muito o seu sangue, né? E eu é a fiquei melhor, né? Eu acho que é a mais isso, renomada, né, do mundo. das Big Four lá que tem, né? Tem quatro grandes, a PwC é a mais maravilhosa, com certeza. Né? Sou suspeita para dizer, mas eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. Mas assim, e aí eu gosto de citar a questão de eu ter engravidado da Bia como um divisor de águas, né? Aí tem gente que Porque também, ó. a Janice trabalhou comigo, trabalhou comigo. Então, assim, eu gosto de colocar a vida a Beatriz surgindo na minha vida, né? Como um divisor de águas, porque realmente foi ali quando eu comecei a entender os meus valores de uma forma mais forte, porque eu sempre colocava meu trabalho na frente. E foi isso por muito tempo, e mesmo depois dela nascer ainda, como você tem muita responsabilidade no trabalho, não é que você coloque o seu trabalho na frente, é natural, é do Não é processo, intencional. não é intencional, não é intencional. Então, assim, acontece com muitas pessoas porque não é intencional, porque a gente deixa com que a rotina entre na nossa vida, né? Tanto Isso que mesmo. Super me identifico. decidir sair, foi muito difícil a decisão de me desprender da PwC, porque ali era um sonho de menina. Quando eu entrei na faculdade, eu olhava para aquela empresa e eu pensava, eu vou ficar aqui para sempre. Quando eu colocava meus e-mails no cadastro da, sei lá, da TAM, qualquer coisa, eu colocava e-mail do trabalho, porque eu pensava, eu nunca vou deixar de ter ele. Então, assim, era uma ligação muito forte. Quando eu, então, tive a Bia e por N motivos não fazia mais sentido estar ali, eu não conseguia. Até porque o Marcelo também trabalhava lá, então, assim, a gente não conseguia, os dois, ter a entrega para o trabalho como era necessário e ao mesmo tempo ter uma família. Então a gente conversou e a gente, né, sentiu que era realmente uma necessidade. Ou eu ou ele teríamos que sair e fazia mais sentido por questão de carreira eu sair. E aí, quando eu saí da PwC, que aí começou eu dei uma desacelerada e aí eu comecei a perceber tudo isso. E foi muito bom, porque foi um período onde eu me voltei mais para mim, para minha família, e tinha assim a clareza de que a gente tinha o objetivo de se mudar, vir para ter uma experiência internacional, e que sim, eu daria uma pausa na minha carreira. Isso não era problema nenhum. Diferente de muitas pessoas que vinham me questionar: meu Deus, mas você vai fazer isso pelo seu marido? É como se eu tivesse abandonando os meus sonhos para o sonho do meu marido. Mas não era isso, era o sonho da minha família. A gente é uma Exato. família. Então, e isso eu acho que é muito interessante, sabe, Ali? Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é aí que começa, inclusive, a nossa performance na vida financeira. Porque é um reflexo. Tudo é um. Assim, a vida financeira é um reflexo da sua vida. Não tem como desassociar as coisas, né? Então, o fato de você pensar como um faz com que você dê passos diferentes de que se você pense sozinho, né? Cada um por si. Vocês têm enfim, quando você para conversar sobre dinheiro e falar, né, sobre tudo isso, sobre a vida, enfim, do casal, da família, vocês dois têm planos juntos, né? E aí não tem esse negócio de, ai, eu vou deixar por você ou você por mim, não. É pelos nossos sonhos.
Nossa, você sabe que uma das coisas nunca foi problema, né, pra nós, pra mim, e pro meu esposo, essa questão de ter um dinheiro só, de ser tudo Uhum. junto. E eu percebi, eu até falo, sempre falo isso pra ele, eu falo, nossa, se eu tivesse todo esse dinheiro, gente, a gente não é rico, mas a gente tem uma condição confortável hoje. E aí eu falo pra ele, se eu tivesse todo esse dinheiro solteira, eu iria viajar muito. Fico falando pra ele, né? Eu falo, nossa, se eu Aham. tivesse isso quando eu era solteira e tal, porque é incrível quando você junta como faz diferença, né? Tipo, já conquistamos. Sim. Ó, eu tenho 28, né? 28, é. E a gente já tem uma casa própria quitada, a gente já tem um carro próprio quitado, um carro super simples, porque não, nunca foi nossa prioridade. Por isso Aham. que é importante entender os seus valores. É, Isso é enfim, muito, muito, muito importante. porque para nós, uma casa confortável sempre foi mais prioridade do que um carro 0 quilômetros. Então, hoje, Uhum. nosso carro é, tipo, muito simples. Tá dentro do Sim. planejamento mudar. Aham. Mas nunca foi, né, Sim. prioridade. E Certo. aí, essa questão, então, aqui em casa nunca teve, a gente nunca teve problema. Mas eu percebo o quanto as decisões, e eu acho isso incrível, né? Vou até entrar nesse ponto, porque assim, uma coisa que eu percebia quando a gente começou a gente casou, a gente fazia faculdade juntos, já casados. E depois, durante a faculdade, ele foi fazer um curso de aperfeiçoamento que pegava todos os sábados. Então eu tive que ficar com a sobrecarga de outras coisas da vida de casado, que você sabe como que é, né? Aham. Aham. No sábado só tinha eu para resolver, então era muito. Eu lembro de fazer compra no mercado sozinha, colocar no carro sozinha, tirar do porta-mala. Gente, era tudo muito cansativo. Mas isso por 2 anos. Depois chegou a minha. Ele terminou, ok. Depois chegou a minha vez de fazer pós-graduação aos sábados, o dia inteiro. E Meu aí Deus, ele que puxado. fazia compra sozinho, cuidava da casa sozinho. E aí eu fico pensando, o fato de eu ter feito uma pós automaticamente me trouxe um ganho financeiro maior. Como eu posso depois? Só que enquanto eu estava na pós-graduação, tinha alguém comprando banana sozinho. Tinha Uhum. alguém lavando a louça suja da cesta. Tinha alguém tirando a roupa da máquina, sabe? Coisas Sim, simples. E com como certeza. que no final eu vou falar assim, não, de cada um com seu dinheiro? Se no final das contas o meu avanço financeiro pela pós foi porque tinha alguém me dando suporte e vice-versa. Sim, sim, com certeza. E aí, Eli, eu vou aproveitar, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que Vamos. é muito finanças, né, de casal, assim. Eu tenho a minha experiência, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso e falar aquilo que eu acredito que seja melhor e os motivos para isso. Mas eu gosto de começar aqui falando que cada um, no fim, sabe de si, né? Cada um sabe como se relacionar com o seu marido ou com a sua esposa. E existem sim pensamentos diferentes. E não tem nada errado nisso. Mas eu vou trazer para vocês exemplos e aquilo que eu acredito que funcione melhor, né? Como eu já trouxe aqui alguns, mas eu vou falar então por nós. Eu e o Marcelo, a gente é casados há 8 anos, quase 8 anos. E como nós dois somos Mesmo tempo contadores, que eu, Paty. ai que legal. Então, assim, como nós dois somos contadores, Meu sempre. marido também é Aliás, contador. e Meu não Deus. necessariamente porque é contador, né? Mas assim, eu Sim. sempre tive um controle financeiro da minha vida, muito diferente do que aquilo que a gente construiu juntos, porque nós dois construímos aquilo que hoje eu faço pelas pessoas. E isso lá atrás, né? Obviamente que melhorou, mas assim, eu digo com muita propriedade porque a gente era muito novo quando a gente casou. Então, o Marcelo tinha 23 anos, eu tinha 24. Não, ele tinha 22 e eu tinha 23 quando a gente casou. A gente tinha recém comprado um apartamento como investimento, né? A gente não tinha planos ainda de casar, mas a gente tinha um objetivo que era comprar. Ó, a Cacá falando que também é contador. Então, assim, a Bem-vindo. A gente. Ká trabalha no Itaú, né, Ká? Se eu não me engano, que ela tava falando que super se identifica com a sua história de querer Ai, que sair, legal. mas e tudo mais. Sim. Então, assim, ó. E aí, eu e o Marcelo, então a gente sempre teve, né, um planejamento financeiro, nada muito grandioso, mas era importante pra gente. E a gente sabia, então, eu sabia que eu tinha. Eu vou contar essa história, eu acho que eu nunca contei, mas é bem legal. Eu já Gente, tinha. exclusivo, exclusivo. Exclusivo, exclusivo. Então, assim, eu já tinha. Meus pais se mudaram, fiquei morando sozinha por um tempo com a minha irmã.
E por esse motivo eu comprei um carro. Eu comprei um carro financiado. Aliás, meu pai me deu metade, eu não lembro. Meu pai me ajudou e depois ele me deu uma parte de presente e eu financei, eu acho que o resto eu paguei. Já nem lembro mais. Pra falar, eu acho que tá. Lembrando aqui, como foi meu segundo carro, eu comprei à vista. Meu pai me ajudou e eu comprei o resto à vista. Então, assim, eu já tinha um carro quando eu comecei a namorar com ele. Só que existe aquele estereótipo de que o homem que tem que ter carro na relação, né? Então, ele usava o carro do pai dele pra vir me ver e tal. E ele se incomodava com isso, porque ele falava, ah, não, né? Tipo, não, pera, eu vou comprar um carro e tal. Ele chegou pra mim com essa ideia. Não, eu vou comprar um carro pra gente se ver melhor, pra eu poder vir aqui mais, né? Ficar independente. Você tá doido? Não quero comprar carro. Eu já tenho um carro, eu moro sozinha, eu moro com a minha irmã tem outro carro, meus pais não moram aqui. Não faz o menor sentido você comprar um carro sendo que eu tenho um, né, meu, não faz sentido. Então, quando a gente conversou isso, eu já falei pra ele de cara, falei, ó, vamos fazer o seguinte, você tá com essa grana, eu também tenho aqui um dinheiro sobrando por mês que eu gostaria de investir em alguma coisa. E na época, na minha cabeça, por muita influência também, o ideal era eu comprar um imóvel, né? Então a gente comprou um imóvel juntos, eu, ele e um tio meu. Realmente o objetivo era investir. E eu lembro que eu falei pra ele assim: nossa, esse imóvel é exatamente o apartamento que eu queria pra mim. Mas eu nem vou me apegar porque eu sei que não vai ser e tá tudo certo. E aí a gente seguiu juntos. Isso foi em novembro de 2012. E aí em março de 2013, eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, fazia 5 meses que a gente tinha comprado um apartamento. A gente tinha se responsabilizado, né, em pagar lá. E era na planta, então a gente tinha o compromisso de pagar. Eu pagava um terço, ele um terço, meu tio um terço das parcelas. Mas era, assim, 50% do meu salário e 50% do salário dele. Então, era um Uau! valor relevante. Só que como a gente não tinha, assim, eu já morava sozinha, então eu tinha as minhas responsabilidades, mas queria que fosse algo mais agressivo mesmo. E aí, por quê? Porque eu não olhava pra frente e pensava assim, Você tá, e se ajustava ser base. né? Mas eu pensava assim, nunca pensei, tipo, tá, mas e se eu engravidar daqui 5 meses? Nunca tinha pensado isso, Não, porque na minha vida eu sempre tive assim, não, eu quero, eu consigo, eu quero, eu consigo. Não existe como sair dos planos. Eu era muito eu também, certinha, nossa. assim, sabe? E aí, de repente, eu tava grávida e minha vida deu uma viravolta de ponta cabeça. E a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. Então, a gente conversava muito, eu e o Marcelo, sobre o que a gente iria fazer. Porque eu morava sozinha, mas eu pagava aluguel. Eu e minha irmã, a gente dividia. E ele morava com os pais dele. Só que a gente já tinha a responsabilidade do nosso apartamento. Então, a gente colocou no papel o que a gente ia fazer. Se a gente alugar um outro apartamento, a gente vai gastar o resto do dinheiro que a gente tem, né? A outra metade que não era comprometida. E se a gente morasse com os pais dele por um tempo, até nosso apartamento ficar pronto, a gente conseguiria guardar aquele dinheiro para que a gente tivesse, então, uma condição melhor na hora de pegar as chaves, poder fazer os móveis e tudo mais. E foi muito interessante, porque a gente conversou sobre isso. Isso é um tabu gigantesco. 99% das pessoas eu nunca pedi opinião, mas se as pessoas viessem me dar a opinião delas sobre isso, elas falavam: você é louca, você não vai aguentar, você vai morar com teu sogro, com a tua sogra, você tá doida e tal, não vai dar certo. E, e mesmo assim a gente seguiu com o nosso plano, porque era algo maior. Óbvio que vão ter desentendimentos, vão ter momentos em que as coisas, sei lá, que você queria fazer diferente, mas isso acontece com seus pais, acontece com seus irmãos, porque também não com seus sogros, né? Então, assim, a gente tomou essa decisão. E a gente morou junto com os meus sogros por quase 2 anos. E eu vou te dizer que eu não sabia o quão maravilhoso seria aquela decisão. Eu sabia que financeiramente seria bom, mas hoje eu tenho uma gratidão enorme por ter vivido aquele momento, pela minha filha ter, né, curtido muito os avós e o quanto eles foram importantes. Verdade. Porque naquela época eu ainda estava na praia, então eu trabalhava muito, muito. Então, o meu sogro ia buscar todo dia a Bia na escola, a minha sogra fazia janta, aí a gente chegava. Enfim, aí meu marido também, ele estudou para tirar o CPA, que é como se fosse um CRC, só que aqui dos Estados Unidos. Então, ele é contador aqui nos Estados Unidos. E isso quando a Bia tinha 6 meses. Então, assim, faz 6 anos e meio, né, que isso tudo começou. Então, para vocês verem
como é importante o planejamento financeiro e planejamento de vida, né? Porque assim, a gente tinha o objetivo de vir para cá um dia. Demorou mais 3, 4 anos para isso acontecer. Mas quando veio a oportunidade, aliás, a gente também buscou muito por essa oportunidade, né? Porque quando você tem uma meta, você vai atrás dela. Não, você não fica ali parado esperando cair do céu. Não, eu tenho uma meta aqui Acontecer. que eu vou fazer para chegar lá. Então, assim, a gente tinha o objetivo de se mudar para cá. E conforme foi passando esse tempo, ele se preparou, ele tirou esse certificado que é super difícil. E ele estudou muito. E nesse momento, eu tinha o apoio do meu sogro, da minha sogra, da minha família, com a Beatriz. Porque, então, além de tudo, eu também tínhamos uma filha, uma responsabilidade, Recém-nascida. recém-nascida e tudo mais. E aí foi passando o tempo. E hoje, quando a gente olha para trás, você fala, caraca, olha que massa, olha que legal, né? O fato da gente ter pensado, né, refletido sobre os momentos, as decisões que a gente tomou em cada um deles. Óbvio que nem tudo é perfeito, mas estou trazendo aqui coisas relevantes que aconteceram Sim, na nossa vida e que fizeram total diferença para a gente estar aqui onde a gente está hoje, para a gente ter a preparação financeira que a gente tem hoje, né? E assim, a gente tinha, entre aspas, tudo para dar errado. Era um casal novo que não tinha planejado engravidar, que, né, morando com o sogro, com a sogra. Então, assim, com um apartamento já financiado, ou seja, tinha uma responsabilidade financeira grande. A gente tinha tudo para não acontecer, para as coisas não darem certo. Mas não, quando a gente tem um plano, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se ama, quando a gente pensa junto, porque duas cabeças pensam sempre melhor que uma. A gente consegue ir muito além, né? Então, isso é um relato do quanto é importante essa conversa, né? Essa alinhamento, conexão, né? esse alinhamento na família, na família. E é uma experiência que... E aí, trazendo o nosso controle financeiro, foi nesse momento, quando a gente se mudou, né? Depois dos 2 anos morando com com a minha sogra, que a gente viu uma necessidade gigantesca dele. A gente fazia um controle como a grande maioria das pessoas faz, que é assim, você vai lá, planilha todos os teus gastos, você coloca lá, anota tudo que você gastou e tal, você consegue ter uma noção de onde você gastou no mês. Só que, o que acontecia? A gente tinha essa noção, só que não fazia nada com essa informação. A gente sabia, a gente tá gastando aqui, tá gastando ali, mas e aí? Não olhava para frente. E foi nesse momento que, quando a gente se viu tendo que pagar mais um monte de coisa, né? Porque até então, meu sogro e minha sogra pagavam, sei lá, luz, gás, a gente ajudava em algumas continhas específicas, mas assim, era só para dizer que estava ajudando, dava meu cartão de comida, vale DR. refeição, sabe? Então, assim, eles realmente foram muito parceiros nossos, né? Isso contribuiu muito para a gente ter capacidade financeira depois para preparar nossa casa para nos receber. Então, e aí quando eu vou explicar agora, Anne, o que a gente fez com esses dados? Porque assim, a gente sempre olhava para o presente, para o passado e para o presente, para o passado e para o presente. E aí eu lembro que em alguns momentos eu usava o meu cheque especial. No Santander tem, na época, não sei se ainda tem, Dez tinha dias. 10 dias de graça. Então, por conta de Perigo. falta, né, por conta de ter uma falta de fluxo de caixa, se não tinha um fluxo de caixa organizado, eu meio que contava com aqueles 10 dias em alguns momentos, porque sabia que depois entrava dinheiro e compensava. Então, as coisas funcionavam, mas era sempre aquele aperto. E aí que veio o Marcelo. O Marcelo, ele é um cara super analítico, tem uma experiência maravilhosa, né? Super, super legal, e a gente se Tu já conecta sabe o muito nisso. temperamento dele? Ainda não. Não sei. Não sei, mas depois vai me contar. Vai fazer essa análise Tá. pra mim, porque eu adoro. Tá bom. Tá no Super Self também, viu? Ai, show de bola, show de bola. Então, assim, aí ele pegou e falou: Não, peraí, vem cá, desse jeito não tá legal. Vamos pensar agora pra frente, né? Quando que vence as nossas contas? Quando que entra o teu salário? Quando entra o meu salário? Como que a gente vai olhar pra frente? O que que a gente vai fazer, né? Se tá faltando, por exemplo, no Brasil, a gente recebia a cada 15 dias. Então, a gente via que a maioria das nossas contas, elas se concentravam na primeira quinzena. E às vezes não era suficiente para pagar tudo que eu precisava, porque era 40, 50%. Acho que era 40% dos salários, que era quando descontava os impostos. E aí a gente viu que não estava dando, até porque nessa época eu tinha
compromisso com a minha família também, eu ajudava financeiramente, então, e eu não queria deixar de ajudar, né? Era aquela necessidade de estar, né, de garantir que todo mundo ficasse bem. A gente fez esse planejamento. E aí, quando a gente fez, a gente começou a enxergar de fato aonde era o gargalo, se eu tinha que mudar o vencimento de um cartão, sabe? Fazer pequenos ajustes que fizeram toda a diferença. E aí a gente começou, assim, a olhar com cuidado, porque aí a gente tinha uma noção olhando para frente, né? Foi quando a gente começou a olhar, a gente olhar o reflexo daquilo que a gente estava vivendo e projetar. E projetar de como é que funciona isso. Eu tenho lá, eu tenho um. Todo mês eu pago minhas contas, pago o condomínio, pago o aluguel ou financiamento, pago o seguro do meu carro. Enfim, tem várias continhas que eu chamo, que são aquelas que você tem boleto para pagar, que são as contas. Normalmente as que tem boleto, que são contas fixas. Então, essas contas fixas, a gente já sabe, todo dia X vence o valor que eu tenho que pagar pro aluguel, por exemplo. Então, eu consigo prever isso. Concorda? Não é uma surpresa Sim, que mês que vem eu tenho que pagar 1.000, no outro 1.000, no outro também. Mesma coisa para o meu salário quando você é, né, empregado. Você sabe quanto você ganha. Então, o salário não vai mudar de um dia para o outro. Então, você consegue também projetar isso. E aí, baseado nas informações que você vem anotando, que você tem, você consegue ter uma noção dos variáveis. Então, assim, quanto que normalmente eu gasto no mercado? Quanto que normalmente eu gasto com diversão, pedindo comida? Quanto que eu gasto saindo, indo em algum parque, né, com os meus filhos? Enfim, você consegue ter uma média, uma sensibilidade do quanto você gasta. Então a gente começou a fazer isso, a gente começou a usar os dados que a gente tinha e transformar em conhecimento. Eu falo que a informação está lá. Quando você transforma ela em conhecimento, aí você muda tem tudo. poder. Aí muda o jogo, porque você tá. Não é só dados, agora você está conseguindo analisar aquilo ali. Então foi muito importante para essa virada da nossa vida mesmo. Para a gente conseguir, então, olhar para frente e decidir o que a gente ia fazer. Inclusive, e assim, outra coisa que foi. Outro motivo que nos gerou essa necessidade foi porque a gente tinha marceneiro para pagar, a gente tinha várias continhas quebradas que a gente precisava, né, arcar, bancar, sem precisar se preocupar. Não, me perdi aqui, eu gasto tomando açaí. Gasto tomando açaí. Isso, então assim, é legal, é muito importante você saber, né, o quanto você gasta lá tomando o teu açaí, o quanto você gasta, por exemplo, agora, né, que eu tenho os meus clientes, quando eu vou fazer uma relação dos mercados, quando eu faço lá, você gasta X no mercado por mês, eu gosto de relacionar os principais mercados. Por quê? Porque tem mercado que a gente vai, que a gente só compra coisa gostosa, coisa que não é necessária. E tem mercado que a gente vai e sabe que é necessário comprar aquilo ali. Então, quando eu consigo mostrar isso para os meus clientes, para as pessoas, eles falam: Meu Deus, nossa, eu gasto tudo isso nesse mercado mesmo. Não, mas eu nem compro, mas eu não compro nada Aqui no demais. Brasil é os Sans Clubes. Sans Clube é só para comprar coisa importada gostosa e o Sim! Atacadão é para comprar papel higiênico, Aham. sabonete. Isso. Então, e aqui nos Estados Unidos, a diferença é que no Sam's Club é onde você compra os atacados, entendeu? Só que é tudo Ah, gostoso, tudo é maravilhoso, mas gostoso. é onde você vai lá e compra. Você compra o papel higiênico, vem um pacote gigantesco. Você compra pão, vem 3 pacotinhos de pão. Enfim. E aí você consegue perceber, né, que existe uma diferença. Você consegue já ver de cara aonde eu posso economizar. Se for a tua necessidade, você já consegue ver aonde você consegue economizar. Então, são nesses pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, às vezes, quando você for anotar lá, for fazer a relação do que você gasta com diversão, né? O que eu considero diversão? Para mim, você pedir uma comida fora não é mercado, é diversão, porque é algo que você está substituindo por algo, né? Por um momento que você poderia fazer. Então, assim, é um momento especial, né? Se vocês enxergarem assim na vida de vocês, né? Mas normalmente é um momento especial. Então, se é um momento especial, você vai lá e vai colocar. Então, ó, sei lá, diversão iFood ou diversão delivery, alguma coisa assim. Aí tem o diversão café, né? O pessoal vai na panificadora, come fora, enfim.
Então, você pode fazer uns subgrupinhos para você conseguir também identificar onde tem oportunidade de você gastar menos, se for o caso, né? Ou gastar melhor, porque às vezes você vai, né? Aqui tem algumas lojas que eu chamo aquelas lojas de departamento, que você vai comprar. Você entra na loja, você não precisa de nada, mas você sai com um monte de coisa, porque tem tudo na loja. Então, as pessoas começam a perceber isso, né? Elas falam, nossa, mas quando eu vou nessa loja, eu só vou passear, porque ela é tão gostosa. E aí deixam lá 150, US$ 200, entendeu? Numa brincadeira. E é muito, esse valor é um valor representativo, né? Então, eu gosto de ir trazendo isso para as pessoas, para elas enxergarem, né? Não sei se você quer falar alguma Tati, coisinha? Fale. quero sim. Referente a isso que você comentou, eu fiz uma vez esse cálculo, né? Como você falou, a gente tinha lá a planilhinha e não fazia nada com os dados. Uhum. E aí teve um mês que eu e meu marido, vamos anotar tudo que a gente gasta num mês, porque não adianta, se não anotar, não vai, porque usa cartão, usa débito, usa Uhum. dinheiro. Então a gente, até, eu lembro que ele colocou na listinha dele, até o que ele dá no farol para as pessoas, sabe? Quando pede, Aham. né, Aham. esmola e tal. Uma doação, uma E doação. doação. E aí a gente falou, vamos anotar tudo, porque são coisas que vão acontecer. A gente gosta de contribuir, então anotamos. E Sim. aí, chegou no final do mês, a gente olhou e eu lembro que assim, a gente gastava fora, a gente sempre levou marmita para a empresa, porque eu gosto muito de comida Aham. saudável e tudo mais. A gente ganhava VR, mas não usava para isso. E Aham. aí a gente percebeu que a gente gastava na época mais de R$ 2.000 com comida fora o mercado. De Meu mercado a Deus. gente gastava 300 Aham. e fora, a gente gastava 2.000. Era o sorvete que eu tomava depois do almoço, era o café que ele tomava na padaria todos os dias, era Uhum. alguma coisa que a gente comia na faculdade à noite, porque a gente ficava O todos dia os inteiro dias, o fora, dia né? inteiro fora. E aí a gente chegou e falou: pera lá, a gente só planejava a marmita do almoço. E Aham. no final das contas, nem eram coisas que a gente gostaria de comer. Porque não tem nada de errado você gastar R$ 2.000 com comida, Com desde que certeza. aquilo é a Faça tua prioridade, sentido. mas não era a nossa. Isso. Aham. E aí no final a gente ficava, não dá para ir passear, não dá para viajar, por quê? Porque o dinheiro da viagem estava gastando com isso. E aí a Aham. gente mudou. E a gente só conseguiu ter essa visão quando a gente anotou 30 dias de tudo que a gente gastava. E eu Isso já é vou muito falando, legal. é muito chato fazer isso. É muito chato, mas foi Mas imprescindível na ele, nossa vida. eu tenho uma solução para isso, que é o que eu acredito, tá? Em nome aqui do Esse Dinheiro é Meu. Você nunca vai me ouvir falar que você tem que anotar num caderninho. O que eu vou te falar? Para você conseguir ter uma consistência, você precisa pensar de uma maneira que funcione, que não doa tanto. Porque é um pouquinho chato, óbvio que é, porque é o momento que você queria estar lá vendo TV, você está ali organizando suas finanças. Porém, aquilo ali vai te levar muito, muito além. Então, assim, na vida adulta, a gente não faz só coisa que a gente acha legal. A gente tem que fazer coisas que vão nos dar resultado. Então, primeira coisa, coloque isso na tua cabeça. Vai te dar resultado? Vai, então faz. Segundo eu prefiro usar, né, cartão de crédito ou cartão de débito. Por quê? Porque o cartão, ele anota tudo para você. Você não precisa anotar mais nada. Aí o que você vai precisar é, sim, ter um compromisso de entrar no teu banco, extrair lá um extrato bancário em Excel, ou, se você quiser, você pode fazer na mão. Eu não recomendo fazer na mão porque você perde a informação com o tempo. Então, eu É, prefiro que você coloque numa planilha, né? E aí, então você traz teu cartão de crédito, teu cartão de débito e coloca lá numa planilhazinha para você analisar. E aí com isso, talvez vai ter algum detalhezinho em dinheiro. Isso não vai ter como fugir. Se você usa um pouquinho de dinheiro, anote. Se você achar que não é tão relevante, coloca lá. Então, eu saquei R$ 50. Tenta lembrar qual foi o principal gasto dos 50. Vai estar lá no teu extrato bancário que se você sacou 50, você já anota lá. 50 foi para, sei lá, pagar, dar de esmola na rua, por exemplo. Né? Você tira aquele dinheiro e vai dando aos pouquinhos, aquilo ali é basicamente para isso. Então, é muito importante você achar formas de resolver esse te problema. ajudar. Porque não, assim, a chance de você desistir, se você ficar anotando num papel, é É gigantesca. muito. Mesma coisa dieta. Tipo, se você tiver que ficar anotando, né? Ou você. Eu, quando fiz uma dieta muito séria, eu parei de comer mais porque eu tinha preguiça de ir lá anotar do que
porque eu de fato não queria comer. Porque como eu tinha o compromisso comigo de que eu tenho que anotar tudo, aí eu não comia. Se funcionar para você não gastar, também vai ser bom. É Mas, verdade. né? Mas em Não é o compensação, caso. mas não, né? Pensando na vida normal aqui, eu acho que é legal a gente pensar assim em achar formas de ser mais simples. Então eu Sim, recomendo usar o cartão. Usa o cartão, extrai sim, lá e sim, depois você classifica. Ó, vamos ver o maravilha. que o pessoal tá Mas, falando. Ó, a Ká falou aqui que ela usa cartão. Isso aí usa em tudo. Ela falou também, né, Ó, ela deu aquele exemplo que a gente comentou ela foi para comprar um planner, gastou mais R$ 200 à toa. e Enfim. teve também uma menina que falou sobre a questão de pessoas impulsivas, né? De que ela tá no foco. Ah, uma coisa antes. E A ainda Ká já ganha tinha pontos, e ainda comentado. ganha pontos. Isso mesmo, Janice. Nossa, milhas para viajar, gente. Pelo E amor de ó, Deus. Passo tudo no cartão de crédito para ganhar milhas para viajar. sim, eu vou aproveitar, eu acho que o Marcão tá aqui, ele entrou, não sei se ele ainda tá, mas ele tem um canal que ele está ensinando as pessoas a otimizar esses gastos usando o cartão de crédito. E aí ele tava me contando, inclusive, que é super bacana você usar, por exemplo, o PicPay, eu não sei ainda, eu vou trazer ele para nos ensinar algumas formas de você usar os aplicativos que existem hoje para você não pagar taxa no teu cartão e você ainda assim pagar contas. Então você consegue, Ah, sei o lá, pagar o PicPay é teu maravilhoso. aluguel, por exemplo, pagar o seu aluguel e ele bater lá no teu cartão e te dar, né, R$ 2.000 de ponto já de cara. Então, é dessa forma que a gente vai encontrando também Adoro pontos forma de múltiplos. fazer mais dinheiro ainda, né? Sou apaixonada por pontos múltiplos. Uma coisa que a Ká comentou é da questão de se organizar para ter salário uma vez por mês. Ká, eu fiz Ah, isso isso daí é muito também. legal. Isso é muito legal. E sabe que eu entendo que quando você começa, as empresas já te induzem a ganhar 2 vezes por mês, né? Até o vale. E aí, muitas Uhum. vezes, você entra naquela rotina, você, puxa, mas eu não consigo pedir, porque senão vou me complicar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um dia que eu tava saindo de férias, conversei com o pessoal do RH, porque a férias te adianta o salário, e aí fica mais fácil para você organizar para só receber uma vez por mês. Isso muda tudo. Outra coisa é esse dinheiro com besteira, né? Que ela falou aí de gastar dinheiro com besteira, de entrar, é lista. Eu já entro, já saio de casa com Legal, isso listinha, é uma que boa. aí Uhum. você nem perde tempo, gente, não sei vocês, mas eu não gosto de perder tempo com coisa que não devia. Então, chega lá, vai. Eu não entro dentro de sites para ficar vendo promoção. Eu só entro na busca, coloco o produto, procurei, achei. E aí, inclusive na internet, sempre é mais barato na maioria das vezes. E a outra coisa que eu queria compartilhar é sobre a questão do que a gente tinha, só para fechar aquele tema do assunto de dinheiro com casal. Uhum. Uma coisa assim que a gente, graças a Deus, eu tô num casamento saudável, num casamento em que eu confio no meu marido, ele confia em mim. Nossa conta é conta conjunta, o que facilita muito a nossa administração, cartões, enfim. A Paty também está num casamento saudável com uma pessoa que ela confia. Só que a gente tem muita clareza, e eu acompanho várias clientes, de pessoas que não estão em casamentos saudáveis, não estão em relacionamentos saudáveis, pessoas que estão, às vezes, num segundo, terceiro casamento, sabe o que é um divórcio, sabe como que é difícil. Então, uma coisa que eu sempre. E, Paty, fica à vontade se você discorda de mim, tá? Tá bom, Uma pode coisa que eu deixar. sempre indico para as minhas clientes, nesses casos em que elas não sentem segurança, ou até mesmo o cônjuge não tem vontade, desejo de ter a conta conjunta, né? O que eu falo? Normalmente, vocês vão comprar coisas em comum. Então, uma casa, um carro, uma viagem. E aí, normalmente, sempre tem uma diferença salarial. Eu sempre falo, Paty, para as minhas clientes o seguinte: como que faz? Vai viajar para os Estados Unidos. Quanto que vai sair essa viagem? R$ 5.000. Aí como que é? 2.500 para cada? Elas falam, isso, 2.500 para cada. Eu falo, não, é o percentual igual. Então, se o Uhum. fulano ganha R$ 1.000 e o outro ganha 2.000, quanto que você pode, o de 1.000, tem que ir sempre pelo que ganha menos. Quanto que o de 1.000 consegue reservar? Eu consigo reservar 30% do meu salário para essa viagem. Aí o que ganha 2.000 reserva 30% de 2.000 e os dois estarão contribuindo com o mesmo peso, apesar dos valores serem diferentes, porque afinal, Claro. para a pessoa guardar 30% de 1.000 e 30% de 2.000, é o mesmo peso para os dois.
Então é mais justo. Quando eu falo isso, os meus clientes, não tinha parado pra pensar, né? Por Ah, quê? é Porque super eu importante. entendo que é Aham. uma forma de administrar sem dar tanta briga, né? O que que você acha, Paty? Ah, eu concordo. Eu acho que faz muito sentido. E outra coisa que também faz sentido é quando você, né, administra de uma forma separada, é ficar um, combinar um percentual de que cada um vai gastar naquilo que quiser, né? Porque eu acho que quando a gente fala de finanças, aí já entra assim, não, mas ele gasta no bar com os amigos dele, ela gasta na bolsa com a amiga Na dela, e unha? isso me incomoda, não sei o quê. Então, assim, primeira coisa é quais são os gastos em comum da casa de vocês, né? Para vocês dois sustentarem aquilo que vocês têm. Quais são os gastos? Isso tem que ser relacionado, tem que ser listado, e aí vocês podem combinar, né? Ou um transfere para o outro o valor dividido, ou você coloca né? Tipo, um combina que vai pagar o aluguel, o outro combina que vai pagar a luz, e assim por diante, para se ajudarem. Mas, e aí ver o quanto isso vai representar no salário de cada um. E aí sim, pensar, né, reservar uma parte para os planos de vocês em conjunto e sempre pensando em percentual. Acho que isso faz muito sentido, porque quando a gente pensa em percentual, é justo para ambas as partes. Se você Ambas as ganha partes. 10, se você ganha 10% é 10% igual, né? Então isso é Igual, muito, exato. muito importante. E aí, ó, eu vou até comentar, as meninas estão trazendo aqui, né? Que né, ela e o marido têm cartões distintos e tudo mais. E eu vou dizer, quando eu morava no Brasil, eu e o Marcelo, nós tínhamos contas separadas. Mas o nosso controle ele era junto. Eu tinha meu cartão, ele tinha o cartão dele. Mas a gente pensava juntos, né? Eu acho que teve uma virada de chave grande quando a gente veio morar aqui nos Estados Unidos. A gente começou a ir muito mais no detalhe, ter muito mais cuidado, né? Porque a gente não sabia onde a gente estava pisando definitivamente. A gente estava chegando aqui, a gente fez isso também é interessante. Antes da gente decidir vir para cá, a gente entrou juntos, não tem um site lá onde mostra o padrão de vida dos lugares onde você vai morar. E aí, aqui, onde eu moro, é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos, se não for o mais caro. E a Acho que é o gente mais não caro, tinha. Paty. Eu acho que é o mais caro. E a gente, né? Então, assim, Mais recebeu uma caro. proposta de salário, a gente falou, nossa, que legal, vamos ver quanto isso representa. A gente começou a ver, a gente falou, meu Deus do céu, que momento que a gente guarda dinheiro daí nessa vida, né? Então, assim, a gente começou, a gente pesquisou, a gente conversou com algumas pessoas, buscou contato para entender quanto a gente ia gastar de aluguel aqui, porque comprar a casa aqui ainda é muito caro, então a gente mora de aluguel aqui. Quanto que custaria mais ou menos? Sei lá, saúde. A gente começou a listar coisas que era o que a gente gastava no Brasil com as coisas aqui. Então, a gente teve essa noção e quando a gente veio para cá, a gente entrou muito mais no detalhe. E outra coisa, só o Marcelo estava trazendo dinheiro para dentro da nossa casa. Porém, como a gente sempre cuidou juntos e a gente tem essa noção de que a nossa decisão é uma decisão de família, eu nunca me senti, ai, porque o dinheiro é dele, ai, porque não sei, ele que trabalha. Nunca senti isso. E falo com propriedade de que o dinheiro é nosso, né? Porque assim, se eu abdiquei por um momento da minha carreira, faz parte da nossa família. Então, assim, Exato. né? Eu acho que é muito importante para o casal ter essa noção. Mas eu sei que não é todo mundo, só estou dando meu exemplo aqui como inspiração. E também, porque né, a gente tá. Vamos fechar esse assunto aí, né? Mas assim, quando a gente trouxe, quando a gente fala sobre isso, eu e o Marcelo, eu lembro que a gente fez um curso de casal, né? Curso de casal CIVC até o nome, e tinha que escrever lá no papelzinho qual eram os momentos que a pessoa mais gostava de passar com o outro. E o Marcelo escreveu no papelzinho dele, eu nunca vou esquecer, que era a hora que a gente falava sobre as nossas finanças, né? Então, assim, isso me marcou muito. E hoje, quando eu olho para tudo, eu falo, gente, tudo que aconteceu na minha vida parece que me preparou para estar nesse momento falando sobre organização financeira. Porque, assim, até dentro da nossa casa, um dos nossos hobbies
é falar sobre isso, sabe? Então, Dois e eu, contadores? não, e assim, e é Mas eu muito conheço muito importante. contador endividado, tá? Não quer dizer nada. Exatamente, exatamente, não quer dizer. Mas assim, então para ver como é uma coisa minha e dele, uma coisa nossa, Sim, assim. E aí vai de vocês conversarem. Mas claro. é relevantíssimo. Falem sobre dinheiro, né? Mesmo que. Por quê? Porque isso te dá. Ou por que é trazer essa propriedade, né? Por que o nome desse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu? Porque você tem. Cara, é teu, seu e da sua família, né? Ou seu só. Mas assim, enxerguem dentro da finanças de casal que quando você pode ser que aconteça algum imprevisto, né? Se por algum motivo seu marido precisa ir para o hospital, o que que você vai fazer? Você precisa também estar por dentro e vice-versa, porque quando a gente coloca toda a responsabilidade em um e não conversa, não divide, se acontecer alguma coisa com aquele um, ou sei lá, viajou, ficou sem internet, aconteceu alguma coisa, enfim, você tá perdido. E você não pode estar perdido, né? Você também não pode estar na mão das pessoas. Você não pode assim, não, nossa, a gente não tem um relacionamento bom, eu não tô feliz, não sei o quê, eu quero tomar uma decisão diferente, mas eu não tomo porque eu não tenho segurança financeira, sabe? Assim, então, conversem. Né, conversem sobre dinheiro, né? A Andressa está trazendo aqui que ela já teve problema de relacionamento em relação a isso, e sim, isso é um fato, né? Porque o dinheiro, Isso é ele conversa de é, namoro, não é conversa de casamento, né? aham, É isso mesmo, é conversa isso durante mesmo. namoro, porque senão não vai rolar mais. E assim, ele não é, tem que deixar de ser tabu, tem que sim ser conversado, né? Não adianta a gente falar. Eu sou da seguinte opinião: não, dinheiro não traz felicidade, mas é ele que te facilita, ele é o facilitador, é ele que vai te conectar, né? A gente sabe que é muito difícil um casal ser feliz embaixo da ponte. Então, a gente a gente quer viajar, a gente quer ter momentos de A gente tem prazer, necessidades, é a só gente olhar tem, a pirâmide de Maslow. exatamente. A gente quer dar uma oportunidade boa para nossos filhos, a gente quer ter coisas boas, a gente quer comer uma coisa gostosa. Então, assim, não adianta a gente, ai, não, porque eu posso ser feliz, não preciso disso. Isso vai te levar aonde você quiser. Então, você tem que acreditar nisso e falar sobre isso dentro de casa faz com que o compromisso seja diferente. Então, assim, às vezes o homem, ele se incomoda porque a mulher vai no mercado e compra muita coisa. Mesma coisa a mulher com o homem. Eu conheço várias situações, tá? Onde é o homem que faz a compra do mercado e ele que torra lá no dinheiro no mercado. E, Conheço também. né? E aí, o que é legal aqui de olhar para isso e tirar como experiência? A partir do momento que vocês dois vêm juntos, que você está gastando muito no mercado, vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos. Aqui, não sei se aí tem festival, Pão de Açúcar, né? Tem um mercado parecido aqui que é o Safeway, que é um mercado mais gostosinho, né? Com comidas gostosas. Então, assim, você sabe que a maioria das coisas que você compra lá são coisas mais Mais supérfluas e tal. caras. E você já E consegue também mais caras. cortar. Isso, e mais caras. Então, assim, o que eu tô comprando lá que eu posso comprar em outro lugar? E aí, quando vocês dois veem juntos isso, a gente sabe quem que vai naquele mercado, o que compra naquele mercado, vocês conseguem bolar um plano juntos, né? Mesma coisa dessas lojas. Aqui tem muitas lojas de departamento, então, de compra roupa e tudo mais. A gente sabe quem que vai, quem é um, quem é o outro, o que tá comprando, né? Então, quando a gente assume esse compromisso juntos, a gente sonha junto, a gente tem um plano maior. Então, assim, eu quero ir para o Brasil ano que vem. Para ir para o Brasil ano que vem, eu tenho que ter X mil dólares. Para eu ter X mil dólares para isso, né? Quanto que eu preciso separar por mês? Eu preciso desse valor. Então, né? Não consigo. Na minha realidade hoje eu não consigo. Então, o que eu vou cortar? Não tem que deixar de viver a sua vida, o seu presente bem, que eu acho que é um ponto muito relevante, mas sim, você tem que pensar, você tem que bolar um plano, e um plano que faça sentido, que seja sustentável, né? É a mesma coisa numa dieta, não adianta você querer do dia para a noite não comer mais chocolate, cortar todos os salgadinhos, fritura, não sei o quê. Você vai fazer isso por 3 dias e pronto, vai se corromper. Nas finanças é a mesma coisa. Não adianta querer mês que vem ter 10 mil reais na conta. Você não vai ter, porque você vai economizar 1, 2 dias. No terceiro, você vai estar tão sufocado que você vai lá na loja e vai gastar. Então, são esses pequenos, né, esses pequenos detalhes que a gente tem que ir ajustando e se respeitando
Não é uma forma de, não é uma receita de bolo, cada um tem hábitos e precisa se conhecer para decidir o que é importante, o que não é importante na tua rotina de hoje. E aí sim pensar, colocar no papel para onde você quer viajar, se você quer comprar um carro novo, se você quer comprar uma casa nova, quanto você precisa, em quanto tempo você quer juntar todo esse dinheiro e seguir para realizar seus sonhos, né? E viver bem hoje e viver bem amanhã. Paty, é isso. Uma coisa que a gente sempre teve aqui em casa em mente e o que mais me entristece, porque quando a gente foi comprar o carro, a gente fazia faculdade, ele pagava a faculdade dele, pagava a minha faculdade, a gente pagava apartamento, a gente pagava um monte de coisa. E Uhum. ganhava super pouco. E aí, só que a gente precisava de um carro porque o nosso bairro era muito afastado da nossa família e da igreja que a Uhum. gente frequentava. Então, o carro, assim, era muito contramão, então o carro ia facilitar muito. Só que a gente não tinha condição de assumir uma parcela. Uhum. E aí a gente, pera lá, vamos focar, vamos guardar um dinheiro pra gente comprar o carro à vista. E várias pessoas, sabendo que a gente tem nome pra tirar, porque né, é uma coisa muito, muito difícil você ter um nome pra tirar as coisas aqui, né? A gente Uhum. sempre teve nome limpo, não, comprar parcelado, se a gente não aí aquela história, se você não parcelar, você nunca consegue, né? Vem aquelas E é crenças, né? incrível Aquelas crenças mesmo. que se não tiver boleto não consegue nada. E Né? aí a gente, olha que interessante, quando a gente definiu, não, a gente precisa. Eu lembro que a gente falava em ponto de ônibus assim, tipo, ai meu Deus, como eu precisava de um carro. Então quando a gente falou, não, a gente precisa, eu queria viajar nas férias daquele ano. Só que eu falei, não, eu não vou viajar, porque o meu propósito é comprar o carro, porque o carro era ia dar muito mais conforto diário do que um conforto anual, que era aquelas férias, né? E aí, Uhum. durante aquele ano, a gente até deu uma enxugada maior. E olha, o fato da gente ter focado, eu acredito muito de que tudo contribui para a gente conseguir as metas. O meu marido conseguiu sair do trabalho ele pediu demissão e a empresa, apesar dele pedir demissão, decidiu demiti-lo e aí ele conseguiu pegar a rescisão. Eu consegui algumas metas de comissões financeiras que juntou um dinheiro e a gente fez uma conta poupança na época, a gente ainda não Uhum. investia, uma conta poupança só para isso. Então não ficava de fácil acesso o dinheiro, ficava até num Legal. outro banco, porque a gente Uhum. não tinha como fazer Pra ficar débito realmente separado, né? É, separado. E mudar. de repente a gente conseguiu comprar o nosso carro à vista. E olhando assim, a nossa condição não daria para comprar à vista. Era um carro simples, mas que tá até hoje com a gente, super Uhum. maravilhoso, não dá trabalho nenhum. Mas foi maravilhoso. E aí a gente aprendeu uma lição de que que fazia muito mais sentido, principalmente agora da pandemia, né? Uhum. Então, não ter uma obrigação de ter um boleto para pagar infinito, nos deu muito mais flexibilidade para arriscar, Sim. E era né? o que fazia sentido pra E, vocês, né? e era o que É fazia sentido pra você se gente. conhecer faz muita diferença, faz muita diferença. Porque vocês tinham essa mentalidade já, né, de nós vamos guardar, vamos, tá, mesmo que a gente saiba que a gente quer guardar, vamos colocar num banco diferente, vai fazer com que isso, né, não nos permita ter um acesso tão fácil, então vai nos ajudar. A gente acaba criando, né, vendo a oportunidade. Como que funciona para mim? Como que às vezes a pessoa ela tem que sacar o dinheiro e pôr numa gaveta. Se for assim que funciona para você, segue, Faz. né? Faça, mas encontre aquilo que faz sentido para você. Né? Eu acho que você trouxe aqui belos exemplos do jeito que vocês dois são, né? Como vocês dois, como casal, encontraram a solução. Não é porque todo mundo diz X que você tem que fazer o X. Você tem que encontrar o que faz sentido. Por isso que eu falo, não existe receita de bolo, mas existe aquilo que é o que você quer, existe aquilo que é importante para Naquele você, aquilo momento. que você vive, né, naquele momento. Vamos dizer que por algum motivo maior você precisasse fazer o financiamento, né? Que vocês não pudessem Não vai fazer. esperar e tudo mais. Vocês iam dar o jeito, se fosse realmente, né, necessário, vocês iam dar o jeito de vocês, né? Às vezes as pessoas Iria. precisam começar pelo financiamento. Não tem nada de errado, desde que você se programe para fazer isso acontecer. Então, assim, quando eu falo dessa previsão que a gente consegue ter do futuro, né, na vida financeira, que é incrível, é porque você sabe que você ganha R$ 1.000 por mês. Se você assumir uma prestação de 700, você sabe que você não vai conseguir viver com 300 porque você de cara já gasta 400 no mercado, tá? Tô dando exemplos aqui reais, só pra Sim, gente fazer uma conta. Assim,
Isso funciona na tua vida? Não, não funciona. Vai funcionar desde que você enxergue que você agora tem que ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Não gosto de falar ganhar, é fazer mais dinheiro. Por quê? Porque você agora percebeu que com o salário que você tem, você não paga suas contas. Então você precisa ter uma renda extra, enfim, pensar como resolver, porque você já identificou o que você quer, já identificou por quê, né? Não, realmente faz sentido eu comprar esse carro, mesmo sendo relevante e tal, mas eu já sei que eu não vou ter dinheiro. Não adianta assim, é porque o mundo vai conspirar. Não, você tem que conspirar. O universo faz a parte dele e você faz a sua. Então você já consegue saber que eu preciso fazer R$ 150 a mais. Aí você, né, ou vende alguma coisa, ou presta um serviço por fora. Pensa, é a tua cabeça, a tua criatividade e aquilo que você tem de melhor, que é o que você gosta de fazer. Então, Ô, oportunidade Paty, tem. e sabe o que eu acho mais interessante? É que a gente não deixou de viver o nosso ano. A gente continuou indo a todos os casamentos, a todos os passeios, a todas as festas. Aham, A gente só não fez uma viagem porque seria muito pesada para aquele ano, tanto que depois aham. daquele ano a gente nunca mais deixou de viajar, porque foi Hum, só, foram só, mas ó, foi só aquele ano. aham. E o fato de ter a meta, quando entrou um dinheiro a mais, a gente já sabia que não era um dinheiro a mais, era um dinheiro para meta. Para aquilo. Isso é sensacional. E agora que você está falando, me veio uma lembrança. Eu e o Marcelo, a gente casou, então, novos, né? Com 23 anos. 24, 23. Eu casei com É, 20, Paty. novinha também. Então, assim, a gente casou novinho, né? E a gente não teve lua de mel. Eu tava grávida de 7 meses quando eu casei. Então, não tinha nem chance de viajar com aquele barrigão. E a gente pensou assim, tá bom, daqui X anos a gente vai. E no passar do tempo, a gente nunca chegava a esse momento. Por quê? Porque a gente tinha as nossas responsabilidades. Então, assim, a gente olhava para o lado, a gente via nossos amigos, a maioria ainda solteiro, né? As pessoas que a gente convivia, e que a gente convive até hoje, viviam uma outra realidade do que a nossa. A maioria era solteiro, não era casado, não tinha filho, e a gente, né, já tinha tudo isso. Então, assim, a gente sabia que a gente estava, sim, optando em viver diferente. Hoje a gente colhe os frutos disso, né? Já ao longo do tempo também, né? Graças a Deus a gente teve uma vida, né, boa e sempre, né, já com os nossos filhos, cabia e tudo mais. Mas assim, a gente sabia que a gente estava vivendo um momento diferente das outras pessoas, né? Até quando eu optei em fazer contabilidade, talvez as meninas que estavam aqui que também são, você, a gente sabe que fazer contabilidade significa trabalhar desde cedo. Era o meu objetivo. Eu queria ir para o mercado de trabalho, eu queria ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Eu tinha queria me sentir ativa e tudo mais, né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo e as coisas vão se conectando depois, né? E só para encerrar, porque eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, Meu bebezinhos Deus, aí que a precisam gente tem tanto de mais você. 900 assuntos aqui, mas vai ficar para as próximas. Você vai voltar, Paty, Com volta para a gente certeza, falar mais sobre isso. Então, com só para certeza. encerrar, porque tem várias pessoas fizeram uma pergunta em comum, que é a É. questão de você de ser muito impulsivo, de quando não tem o que, né, não consegue e tudo mais. Uma coisa do lado emocional que eu percebo Uhum. muito é o que mais colocam as pessoas em dívida é querer viver de aparências. Então, quando a gente quer viver uma vida de aparência, e exatamente isso que você falou, muitas vezes o nosso círculo social está num nível a mais que a gente. Então, eu já me vi nessa situação de almoçar com Uhum. pessoas que já tinham casa quitada, eu não tinha casa quitada, já tinham 2, 3 carros, eu não tinha ainda carro. E ali isso me gerava uma ansiedade muito grande. E eu percebi que eu precisava mudar daquele ambiente. O problema não era o ambiente, o problema era estar junto de pessoas que estavam anos-luz à minha frente, e aí eu ficava me comparando. E hoje as pessoas têm isso no Instagram, né? Então, as pessoas ficam se comparando o tempo inteiro. E a gente precisa, eu acho que não precisa trabalhar muito, não vou entrar muito profundo nesse tema, mas uma coisa importante é sempre pensar, aquela pessoa que você está olhando, em que nível que ela está de profissional? Quantos anos a mais ela tem de você? Então, se você se organizar, você vai chegar Você vai lá. chegar lá, você vai chegar lá. Isso aí. Só que para de se comparar com pessoas que não são.
o teu nível, né? Não tá no teu nível. Então, às vezes você não tem nem idade para ter. Eu ficava pensando, gente, eu tinha 25, 24 anos e ficava me cobrando porque eu ainda não tinha uma casa quitada. Uhum, Eu uhum. falava, gente, mas meu Deus, eu já tenho uma faculdade, eu tinha tanta coisa. Então, é isso, começa a se comparar, não se comparar, começa a fazer os seus planos com base na tua realidade. E não no Sim, Instagram, porque, gente, eu atendo pessoas todos os dias que estão extremamente endividadas, muitas vezes, e que você percebe que a vida, não dos meus clientes especificamente, mas você percebe assim a comparação que eles compartilham, as histórias de outras pessoas, que são pessoas que estão muito endividadas, mas você entra no Instagram, viagem atrás de viagem. Então, muitas vezes, quando você olhar ali, não olhe apenas, olhe e fala e se questione, né? Puxa vida, será que essa pessoa não está simplesmente vivendo uma vida de aparência? E eu posso te garantir que no mínimo uns 70% é isso. sim. Eli, eu posso fazer um complemento do que você está falando? Claro, meu amor, Então, assim, claro. tem duas coisas que eu acho bem relevantes falar aqui. Então, assim, no Natal eu fiz um programa que chamava Desafio Natal Azul, onde eu trazia, eu falava muito sobre esse planejamento de compras, né? Que é o que a gente está falando aqui. E eu fiz um post que na época era para o Natal, mas que eu até vou reformular ele, porque ele serve para qualquer momento da vida. Então, ele te dá passos, eu trazia assim, 6 passos para você fazer uma compra consciente. Então, mas no finalzinho eu tenho um resumo que talvez eu possa até dividir, tirar um print e dividir isso com todo mundo hoje, que fala assim, quando você for comprar alguma coisa ou for tomar alguma ação, pense se você está fazendo isso porque o seu amigo fez, né? Se você está fazendo isso porque se essa decisão que você está tomando vai fazer com que a pessoa lá do futuro que você almejou ser vai ficar feliz ou vai ficar triste por isso. Então, assim, com essa atuação, você vai atrapalhar os teus planos, né? Então, assim, eu quero ir viajar no final do ano. Comprar um celular hoje vai atrapalhar meus planos de viajar no final do ano? Se a resposta for sim, então, poxa, você já tem que repensar. Porque você já tinha um outro plano, agora você está colocando mais alguma coisa que vai te atrapalhar. E aí, não que você não possa mudar, mas você tem que refletir. Se a tua conclusão é que é mais importante, então, sim, comprar isso, não tem problema. Mas você tem que ter essa reflexão, você tem que ter esse pensamento. E aí, falando um pouco agora, saindo um pouco dessa vida, a Yas tá aí, querida, um monte de gente. E só agradecer também a Janete, querida, que foi chamar uma amiga até para vir ver a gente aqui, viu, Eli? Enfim, voltando agora, né? Essa questão da comparação, tá? Eu acho que tem duas formas de enxergar tudo isso. Uma como uma inspiração e uma como uma comparação ruim, né? Que vai te travar, que vai fazer com que você não tenha força suficiente, que isso te paralise. Mas Bruno, eu, eu sou da turma que gosta de pensar, de olhar para frente e pensar assim, cara, eu quero estar com essas pessoas que estão num padrão melhor que o meu e acima do meu, porque eu também quero me tornar aquela pessoa. Então, eu enxergo assim e eu gosto de estar perto de pessoas que são melhores do que eu, justamente para me mover, porque isso te traz movimento. E eu vou te dar um exemplo bem engraçado aqui, assim, aqui no, acho que, enfim, talvez em todos os lugares do mundo, mas aqui onde eu moro, existem, né, grupos de pessoas que se relacionam. Então, assim, eu me relaciono muito com brasileiros e tem um grupo, e inclusive nós somos muitos amigos, e a maioria dessas pessoas já tem a sua casa própria no Vale. E é caro. Eu não tenho minha casa e ainda a gente não sabe se isso vai ser a nossa prioridade ou não, quando isso vai acontecer, mas assim, num curtíssimo prazo não vai acontecer. E aí, quando a gente chegou, a gente tinha. Imagina, eu e o Marcelo aqui, há 3 anos atrás, a gente tinha, sei lá, 28, 29, 27, eu acho, e eu 28. E a gente olhava para as pessoas que a gente estava se relacionando, elas já tinham lá 10 anos a mais que a gente, já tinham sua casa, já tinham seu carro, sua moto, não sei o quê. Tudo que a gente gostaria de viver, né? e muito E mais aí, tempo nos Estados Unidos do que vocês também, muito, provavelmente, né? muito mais tempo de idade, muito mais tempo de vida aqui. No começo, quando a gente olhava para isso,
vinha aquela cobrança, né? Meu Deus, Claro, pera. a gente é humano. E a gente, mas quem é a gente na fila do pão, né? Tipo, E tô o aqui. pior, Paty, é que você tá lá economizando e você fala, meu, eu não cheguei ainda lá, como assim, né? Não, aham. É uma E estrada. aí, Eli, mas assim, foi um comecinho e logo eu já virei e falei assim pro meu marido, eu falei, Marcelo, tudo tem seu tempo na face da terra. A gente, a Exatamente. gente tá aqui, a gente acabou de chegar, não tem como comparar o nosso momento com o momento de uma pessoa que viveu 10 anos a mais de experiência, que foi super bem Exato. sucedido na carreira também. Enfim, vamos construir o nosso, cara. A gente tá aqui, vamos batalhar. E é isso que eu falo pros meus amigos aqui também. Meu, você é caro comprar uma casa aqui? É teu sonho? Se você me falar que sim, corre atrás. Se você me falar que não, corre atrás do teu outro sonho, né? Mas assim, a gente tem que ter claro e, e claro de que a gente tem poder sim de fazer, de realizar o que a gente quiser, né? E a gente tem que olhar para pessoas que já conquistaram e pensar como que essa pessoa conseguiu, para que você use de inspiração, converse com essa pessoa, converse sobre isso, não tem problema nenhum. A pessoa vai ter prazer em te falar como que ela conquistou, porque você pode olhar para isso e seguir os passos dela, né? Se inspirar no que ela E fez respeitar o seu tempo. e respeitar. Tudo tem seu tempo, né? Mas assim, eu gosto de estar perto de pessoas fodas mesmo, porque eu quero ser uma delas. Então a gente Ô, tem Paty, que. uma metáfora que ajuda é assim, eu olho pra cima, né, falando que as pessoas que estão mais acima, Aham. eu olho pra cima como uma inspiração e não como comparação. E eu olho pra trás o tempo todo, mas não no sentido de ficar olhando pro passado, mas olhando em tudo que eu já conquistei. Porque muitas vezes a gente acaba. Valorizando a nossa história, né? Exato. Valorizando a nossa Então, história. puxa, isso aqui, ó, eu sei exatamente o que eu quero. Mas Aham. isso aqui, ó, já conquistei muita coisa. Eu vou chegar lá no tempo Claro. certo. É isso mesmo. Amor, eu poderia ficar horas aqui falando com Horas. você, Foi mas eu sei que sensacional. você tem um monte de coisa para fazer. Meu amor, eu queria que você encerrasse com as suas palavras finais, aí deixasse algum recadinho para as pessoas. Mas antes, gente, sigam essa mulher maravilhosa. Muito Arroba, esse obrigada. dinheiro é meu, porque Isso aí. olha, eu entro lá, todo dia tem uma inspiração, todo dia tem uma dica, e ela traz alguma visão dos Estados Unidos que se aplica muito, assim, sabe, para que você possa se inspirar de coisa. Eu falo, puxa, e assim, eu tava vendo a história da Nike lá, eu falei, Aham, aham. nossa, que legal, eu Muito quero que legal, as minhas né? clientes se sintam que nem a Nike. Cara, é Então é isso. É isso, isso. sabe? Ela é Uhum. maravilhosa, só sigam. Ai, muito obrigada, Eli. Eu fico muito lisonjeada, de receber convite de pessoas tão inspiradoras também como você, para vir falar sobre dinheiro de uma forma humana, né? Porque É isso. é, e aí isso é um desafio, porque eu acho que agora eu tô conseguindo me encontrar, de falar de um assunto material, mas com coração, sabe? Então, porque no fim o que eu quero mesmo é que as pessoas sejam felizes de verdade dentro daquilo que elas querem, né? Se você almeja ter muito, corre atrás, cara, vai lá. Se a tua régua é diferente do vizinho, é diferente da minha, vá atrás daquilo que importa para você. E saiba que sim, ter um controle financeiro vai fazer a diferença para você Vai. conquistar as coisas, né? Você vai deixar de viver naquele looping de receber, pagar, e você começa a ter uma visão maior da sua vida, né? Então, assim, esse é o objetivo, é isso que eu falo lá no Esse Dinheiro é Meu, é isso, e é isso que eu quero que todo mundo viva, né? Tenha essa clareza, tenha o poder de decidir o seu destino. Só você. Se tudo der certo, você tem aquele orgulho de que foi você. Se alguma coisa sair do caminho, você também tem a responsabilidade de voltar para o caminho que você escolheu, porque é você quem está decidindo. Então, essa é a minha mensagem final. Você é o dono da sua vida, do seu dinheiro, das suas decisões. Então, pense, cuide e siga no caminho para brilhar. Amor, amei, amei. Muito obrigada, viu, Pati? E, Obrigada a gente, a gente vocês. tá com projetos juntas, né, Pati? Sim. Sexta-feira a gente se encontra para trabalhar no Ai, seu vai ser um projeto prazer. maravilhoso. Muito Então, obrigada. aguardem que tem novidades maravilhosas dessa Vão vir coisas. mulher maravilhosa. Muito Quero ver obrigada. Vão você vir coisas brilhando boas. mesmo. Muito obrigada, minha querida. Sexta-feira estamos juntos. Fica com Deus, viu? Você Um beijo também. nas crianças, Um beijo no beijo. maridão e até sexta. Até, querida. Tchau, Beijão. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Beijão. tchau, gente. Sigam ela, Brigadão. sigam ela. Brigadão, viu, pela audiência. Tchau, tchau, querida. Beijo. Beijo, tchau, tchau.